Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Cuiabá fora de casa, né, com os garotos do Ninho decidindo, né. Guilherme e Matheus Gonçalves fazem os gols do Flamengo e ajudam o Flamengo a se manter no G4, né. Vale destacar também que o Flamengo tinha mais de um time inteiro com desfalque, né, na faixa de 3 dos jogadores desfalcado, e o Felipe Luiz novamente dando oportunidade a jovens jogadores aí, como Guilherme e Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo, que já é do time profissional do Flamengo há bastante tempo, já foi emprestado para o Bragantino, já voltou, então ele ia ter uma rodagem bem maior do que os outros aí. Mas o que me chama a atenção é, mesmo o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, o Felipe Luiz não deixa esses jogadores descansar. Como o Mauro César fala, o modo banana, né? Então, os jogadores não jogam no ritmo de... já tô de férias, como aconteceu alguns anos, algumas temporadas atrás aí, né? Principalmente em 2022, na época do Dorival Júnior, né? Então, é uma boa situação, é uma boa que o Flamengo vem performando bem, mesmo com cheio de desfalque, o Flamengo vem jogando bem. E eu concordo com um ponto que o Vene Casagrande falou sobre a situação do Lohan. Geralmente, quando o jogador não vem recebendo oportunidade, é porque no treinamento ele não tá rendendo. Não tá agradando no treinador. E isso acho que é fato, né? Então é isso aí, vambora mais vídeo aí. Tamo junto. E é nóis aí, nação. Deixa seu like aí. A gente estava comentando isso anteontem aqui, até o Pedrosa falou, Vene Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São dois jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os dois jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo, como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista. Que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título. E isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve? 13.
é muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado para ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, para mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for para destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda, tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional. Foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então, assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem. Gosto do Everton Araújo, o Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Vene também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo para o Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas em que ele está sentindo. É o famoso jogo da frontier, inclusive, né? o estilo ele de jogo. Esse novo Por exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Então. O Felipe Luiz não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. É isso, mostra ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar, e isso já está ficando bem estabelecido, mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, que vai... Motel Gonçalves, né, Matheus? Não é Motel Gonçalves. Foi legal de ver, porque valoriza, né, a base do Flamengo, né? Um gol do Matheus, outro do Gui, 2 moleques da base que o Felipe Luiz trabalhou. Também achei que o Fabrício podia ter chegado um pouco podia mais... ter dividido, podia ter ido um pouco mais forte. Não sei se ele ficou com medo de fazer a falta, de fazer um pênalti ali, mas ele podia ter, pelo menos, dividido, né? Usado um pouco mais o Mas você não achou que o Flamengo jogou meio que em ritmo de festa? Oi! Você não achou? Foi meio moroso? Acho que não também. Foi, mais uma vez, eu falei isso no início, que uma equipe se defendeu com uma linha de 5, mas outra linha de 4 na frente, e que é muito difícil você conseguir espaço. Você tem que encontrar essas soluções, e as equipes não têm conseguido fazer isso durante os jogos, não só o Flamengo, não. E muito bom que o Felipe Luiz ficou um tempo na base, porque ele conhece os meninos, ele tá botando os moleques pra jogar, tá confiando, e os moleques estão entregando pro Felipe Luiz. Sai pra lá, Atlético de Madrid, vai pra lá, deixa o homem aí. Agora deixa eu falar uma coisa. Quer saber como é que você... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Mengão vence aí o Cuiabá aí, soma os 3 pontos aí, né? Ainda tem chance de título, obviamente que a gente brinca aí, mas acho que nenhum torcedor, de uma maneira plausível ali, né, pensa em título do Brasileirão, entendeu? Eu acho que fica ali mais com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, caso ganhe o jogo diante do Fluminense hoje, aí pode pensar em relação a título, mas falando sobre o jogo mesmo, o Flamengo jogou muito bem,
Primeiro tempo, o Flamengo sim, era poder ter aberto o placar aí, né? Pelo menos feito um gol aí, o Michael com algumas travadas deles no sentido que ele chegava a driblar, mas não finaliza. O que me chamou muita atenção, principalmente ali nos primeiros 25, 30 minutos, e o Flamengo foi superior no primeiro tempo ao Cuiabá, o Michael chegava, cara, driblava um, driblava dois, na hora de finalizar ele não finalizava. E na minha opinião, isso é um dos principais, não vou dizer temor, mas sim uma das principais coisas que o Michael precisa melhorar. Ele tem um drible bom, tem uma arrancada boa, porém acho que no quesito finalização ainda falta essa situação, né? Ele querer finalizar. Dibra, ele quer entrar com a bola dentro do gol. Acho que nesse quesito aí o Michael tem que melhorar. Mas, falando sobre o jogo em si, o Flamengo foi superior ao Cuiabá. Teve um momento no segundo tempo que o Cuiabá conseguiu equilibrar as coisas, porém, sem levar muito perigo ao gol do Rossi ali, né? Teve um lance do Derek também no primeiro tempo que ele driblou o Wesley, ele entrou cara a cara com o Rossi, vamos dizer assim, né? Ele acabou finalizando em cima do goleiro, né? Mas, fora isso, o Flamengo foi superior do início ao fim ao Cuiabá. E é aquilo, né? O Flamengo sai atrás do placar, um gol que o Fabrício Bruno levou muito semelhante ao Internacional. Muito não. Um lance muito igual, né? Semelhante igual é a mesma coisa praticamente, mas tudo bem. Então é aquilo. O Fabrício Bruno sim tem que melhorar nesse aspecto quando ele fala que não perco na corrida. Novamente ele perdeu pro Valência lá e agora perdeu pro, acho que é Derek, né? Que fez gol também aqui no Rio de Janeiro no primeiro turno. E agora trabalhar pensando no próximo jogo. Eu até esqueci qual é o próximo jogo do Flamengo e contra quem. Agora fugiu da minha cabeça. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis nação.